Pai, grandioso és tu, maravilhoso, misericordioso. Nos deu seu Filho amado Jesus Cristo a morrer na cruz onde nos deu a esperança, a salvação da vida eterna. E o Senhor o ressuscitou, assim ressuscitará para uma vida gloriosa junto do Senhor. Te agradecemos a oportunidade de agora estarmos aqui reunidos como a tua igreja para ouvirmos a tua palavra através do teu servo, Cláudio Miro. Abençoe a ele e abençoe a todos com o coração aberto para receber o teu ensinamento. Em nome de Cristo, que a gente ora e agradece. Amém. Amém. Boa noite a todos, mais uma vez. Hoje, estudando o livro de Gênesis, capítulo 49. O capítulo 1 diz assim: no princípio, criou a terra. Então, estamos quase concluindo o livro de Gênesis 49, e no próximo domingo vamos estar concluindo com o capítulo 50. Então, o nosso texto fala sobre Jacó e a bênção que ele deu a seus filhos, a cada um deles. Assim, esmiuçar, né, cada um deles com as suas bênçãos, né? E na medida que algum irmão tiver pergunta, é só levantar, que a gente poderá estar respondendo. Então, vamos lá para o capítulo 49, versículo 1, que diz assim: depois chamou Jacó, e eu vos farei saber o que acontecer nos dias vindouros, e ouvi, filho de Jacó, e a Israel, vosso pai. Morte, ele queria dar uma bênção a cada filho, porque na verdade Jacó já tinha abençoado José, Efraim e Manassés. Faraó no capítulo 47, né? Capítulo 48, Efraim e Manassés também no capítulo 48. E no fim dos dias, ou nos últimos dias, essas expressões têm estudiosos da Bíblia a pensar que era fatos ocorridos no fim dos tempos. A segunda, e isto é um grave erro teológico. A expressão hebraica simplesmente se refere a um tempo indefinido no futuro. Por essa razão, melhor traduzir a expressão hebraica por nos dias vindouros. Eu entendo assim, que dia vindouro são dias que deveriam seguir-se. Ouvir. Ajuntai-vos e ouvir, filho de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai, versículo 12 está falando isso. Quando Jacó e seus filhos se juntaram e a ouvi-lo, antes de morrer, e afirmar que cada filho foi abençoado, era uma palavra neutra, né? Por dois uma seria bênçãos maravilhosas e a outra seria maldições severas. E ele deu de acordo com a atitude e o caráter de cada um. Vamos lá para o primeiro filho, que é Rubem. 3. Rubem, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai, e o profanaste, subiste à minha cama. Minha cama. Então, a primeira bênção foi, na verdade, uma maldição. Rubem, como primogênito, trouxe grande alegria ao pai. Ele tinha uma porção dobrada do patrimônio de seu pai. Lançou fora seu lugar de excelência ao subir ao leito do pai e profanar. Perdeu o direito de primogenitura
sua posição de liderança na família. Como diz a segunda parte do versículo 4, subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Vamos lá para o versículo 5, Simeão e Levi. Simeão e Levi são irmãos, e as suas momentos de violência, no seu conselho não entre minha alma, com o seu agrupamento. Minha glória não se ajunte. Mataram homens, e na sua vontade perversa já retaram todos. Versículo 7. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois dividi-los-ei em Jacó, e espalharei em Israel. Ao dizer Simeão, e são irmãos, Jacó não estava afirmando a relação óbvia entre eles como irmãos de sangue. Eles eram aliados ao cúmplices que usaram sua espada como instrumento de violência. O crime de matança de homens, vimos lá no capítulo 34, né, versículo 25 a 30. Matança de homem de Siquém. A traição esses dois, além do que Jacó podia entender. Mataram todos os homens, porque um só homem havia violentado e era Diná. Na verdade, eles não tinham o que fazer, né? Então resolveram fazer justiça com as próprias mãos. E olha só no que deu, né? Deu no que deu. Maldito seja, versículo 7, pois era forte a sua ira, pois era dividi-los-ei em Jacó e espalharei em Israel. Esses filhos amaldiçoou porque o furor deles e a sua ira dura. Falando da voz, isto é, profeta de Deus, ele pronunciou a seguinte sentença: dividi-los-ei Jacó em Israel. Essa profecia apontava para centenas de anos adiante, quando estabeleceram na terra de Canaã. Vamos lá para o versículo 8. Até aqui tudo bem? Nenhuma pergunta? Dúvidas? Comentários? Fiquemos à vontade. Fazer um comentário. Sim. Esse 49 é aquele momento final da vida de Jacó. Então, ele os filhos abençoar, né? Abençoar os seus filhos. E esse fato ele ocorre depois da conversa, em particular, com José e com os seus netos que participaram e viram toda a situação, Manassés e Efraim. Então, dessa conversa, né, desse com o seu filho José e seus netos, aí vem todos os filhos de Jacó, ele chama todos os seus filhos, né, para abençoar, né, suas últimas palavras, expressar naquele momento, né. Aí ele chama o primeiro filho. A minha observação aqui é só porque são várias situações aí que o irmão Claudio está colocando. Eu vou só que é do primeiro filho dele, o Rubem. Vocês podem notar em todas as palavras de Jacó para Rubem. Jacó dele. Então, nesse momento que ele exalta o filho dele, ele está assim como perdoou o filho dele, né? Ele perdoou e admira o filho dele. Ele logo no início, no versículo 3, ele fala assim: Rubem,
Tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor. Excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água. Aí tá, até aí na parte de poder, no versículo 3, quando ele fala a característica de Rubem. Aí o que acontece? José ficou muito tempo longe de Jacó, né? Vocês lembram que ele foi para o Egito, cativo, ficou muito. Até ele reencontrar o pai dele levou muitos anos, né? E nesse período aí, era quem cuidava das coisas eram seus filhos. E na figura do filho mais velho, né? No de Rubem. Então, apesar do erro de Rubem, ele meio que se redimiu do seu pai, né? Porque ele mostra umas características importantes de um homem que liderava. Então, provavelmente, ele liderava ali seus irmãos, né? E se tornou um homem honrado. Mas, apesar dessas ações dele ter melhorado e tudo mais, isso não foi suficiente para apagar o erro que ele cometeu no passado, que foi profanar o leito do seu pai. Aí ele perdeu o seu direito à primogenitura. Ver as consequências disso mais adiante, né? Porque não existe depois na história registro de pessoas importantes, né? Personagens importantes vindo da tribo de Ruben. Na história de Israel você não vê e nem se tornou uma tribo forte, grande, a tribo de Ruben, né? Descendente de Ruben. Mas a gente observa aí que o Jacó muito grande pelo filho dele, provavelmente perdoou ele e exaltou as características dele, mas não foi o suficiente para que ele não perdesse a primogenitura devido ao pecado dele, que ele havia cometido na sua juventude, ele acabou perdendo a sua primogenitura. Ok. Mais alguém? Só para ajudar, eu vou ler isso que o irmão falou, 1 Crônicas 5, 1 e 2, o seguinte: esses são os filhos de Rubem, filho mais velho de Israel. De fato, ele, mas por ter desonrado o leito de seu pai, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi alistado os genealógicos como o primeiro filho. Embora Judá, que era o segundo, tenha sido o mais poderoso de seus irmãos, segundo ou terceiro, né? Sendo um líder, que era Jesus, os direitos do filho mais velho foram dados a José. Judá era o segundo? Deixa eu ver aqui. Judá era o terceiro, era o quarto. Quarto. 1 Crônica 5, 1 e 2 fala isso que o irmão. Só acrescentar isso. Continuando, versículo 8. Judá, teus filhos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Versículo 9. Judá é leãozinho, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão, e como leão despertará. O cetro não dá, nem o bastão diante de seus, até que venha Siló, e a ele obedecer. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, a videira mais excelente lavará a sua capa em sangue de uva. Versículo 12. Seus olhos serão cintilantes de vinho e de leite. Judá, em sua juventude, Judá foi um dos filhos de José. Sugeriu que os irmãos ganhassem algum dinheiro vendendo como escravo. Isso a gente viu em 37, versículo 26 a 28. 37, 28.
O Judá sabia que Jacó nunca conseguiu se recuperar da perda de José. Se perdesse Benjamim, certamente morreria de tristeza. Por isso, os descendentes tornaram a tribo mais importante na terra prometida. E ele recebeu o direito de primogenitura. A primogenitura, né? O outro já ganhou a primogenitura. E o descendente real de Judá, Davi, teria paz e grande prosperidade, descrito simbolicamente amarrando seu jumentinho, a vide e o filho da sua jumenta. Quando o rei entrava numa cidade montado num jumento, isso simbolizava paz e prosperidade. Aqui faz quando Jesus entrou, né? Aliás, estava para entrar lá em Jerusalém, né? A entrada triunfal de Jesus. Ele mandou que os discípulos procurassem um jumento, né, para que ele montasse e entrasse, fizesse a entrada triunfal em Jerusalém. E isso faz com que a gente lembre que ele é um animal feito para... Enquanto que um cavalo, ele serve para luta, né, para guerra. Foi por isso que escolheu um cavalo. E sim, escolheu sim um jumento, que era um animal para levar carga. Isso também remete a nós a lembrar de quando ele era bebê, estava ele, né, para matar, foi avisado pelo anjo, né, no sonho, que ele deveria fugir. Qual animal que ele pegou? Um jumento. Colocou Maria com o menino, né, e foram embora na calada da noite para o... Só um minuto. Alguma pergunta ou comentário, mano? Só uma pergunta. Bom, esse do jumentinho, eu gosto de apontar as passagens do que consumam a profecia. Zacarias 9:9 é a confirmação dessa profecia. Alguém sabe alguma passagem da profecia aqui na bênção de Simeão e Levi? Eu os dividirei, ó, vai dividir, e eu os dispensarei em Israel. Alguém saberia alguma passagem, ou passagem essa profecia para mim apontar aqui? Não. Só se souber, senão eu vejo mais. Pode ver, qualquer coisa a gente compartilha aí no... Obrigado. Tudo bem, continuando. Versículo 13. Zebulon habitará na praia dos mares e ser porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Vamos lá para Zebulon. Por alguma razão, Jacó, né, inverteu a ordem do nascimento aqui de Issacar, o quinto filho de Lia, dando a próxima bênção ao sexto filho dela, que era Zebulon. E a tribo de Zebulon foi a mais próspera e enérgica. Foi a tribo de Aser que veio a terra oeste de Zebulon. E os homens eram muito diferentes de seus companheiros. Na maioria pareciam fortes, corajosos e empreendedores. Versículo 14. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou ao trabalho servil. Ao trabalho servil. Isacar era o quinto filho de Lia e o nono. A guerra de Gideão contra os medianitas, amalequitas, filhos do Oriente. Em vez de resistir à invasão, eles se entregaram. Em vez de se opor aos agressores, essa tribo se sujeitou a ele, ou escrava deles. Olha só o que aconteceu com ele, né?
Eles se entregaram e se sujeitaram a eles, se tornando escravos. Versículo 16. O povo, como uma das tribos de Israel, Dan será a serpente. Dan será a serpente junto ao caminho, uma víbora que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Dan é o quinto filho de Jacó. Dan era o primeiro filho de Bila, serva de Raquel, filho das concubinas, a ser abençoado pelo patriarca. Dan recebeu dupla bênção. Julgar uma causa de justiça. E ela exclamou: Deus me julgou. Ele sabia que todos eles careciam da graça e salvação de Deus. Então, este era versículo 19. Uma guerrilha o acometerá, mas ele acometerá por sua retaguarda. Primeiro filho de Zilpa, serva de 10. Eles são descritos como sendo ferozes como leão. A tática básica dele era astúcia e ataques surpresas por trás. E foi por isso que Jacó dizia que eles acometeriam seus inimigos por sua retaguarda. Versículo 20. Aser, o seu pão será abundante e ele motivará as reais. Era o oitavo filho de Jacó. O segundo diz, bênção de Moisés, descreveu. Aser, aquele que agradaria seus irmãos. A profecia de Jacó sobre Aser foi uma espada de 2 gumes, uma bênção de desfrutar de pão abundante. Porém, as delícias reais se tornaram uma maldição. Se tornaram uma maldição. Como podemos ver. Versículo 21. Naftali. Ela solta. Ele profere palavras formosas. Naftali é o segundo filho da serva de Raquel, Bila. Não há certeza quanto ao que o velho patriarca estava prevendo. 2 opções. A primeira é usada na revista atualizada, Naftali era solta. E ele profere palavras formosas. A segunda acontece na NVI. Fala lá que é uma gazela solta que por isso faz festa. A primeira parte do versículo é idêntica em ambas as. Comparando Naftali a uma gazela que está solta ou livre, a segunda parte do versículo, atualizada, diz palavras formosas. E há um desvio de comparação com uma gazela, visto que uma gazela não pode proferir palavras formosas. Então, esse era Naftali. Vamos lá para mais um, versículo 22. José, ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro, os flecheiros lhe dão amargura, contra ele e o aborrece. O seu arco, porém, permanece firme, os seus braços são feitos ativos. Sim, pelo pastor, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus,
com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos céus. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. De José, e sobre o alto da cabeça do que foi distribuído entre seus irmãos. Então, José é o primeiro filho de Jacó, e o primeiro filho, sendo o filho favorito do pai. Não nos deve surpreender que essa foi a bênção mais longa de Jacó, no leito de morte. Versículo 24. A resposta de José travada contra ele foi seu arco. Permaneceu firme os seus braços, ativos ao se defender. O Deus Todo-Poderoso estava operando na vida de José para abençoá-lo. Bênçãos dos altos céus e com bênçãos das profundezas. E a seguir o patriarca mencionou as bênçãos dos seios e da madre. E José e Asenate experimentaram do nascimento de seus 2 filhos. E a bênção de Jacó podiam ser comparadas aos cumes do Monte Carmelo e o Monte Hermon, até o cimo dos montes eternos. E a bênção de Jacó também foi uma oração, para continuar a abençoar todas as coisas boas sobre a cabeça de José e sobre o alto da sua cabeça, que foi distinguido entre seus irmãos. Então, este era José. Há mais um espaço aqui. Perguntas, dúvidas? Então, capítulo 27. Benjamim é lobo que despedaça pela manhã, devora a presa, de reparte despojo. São estas as 12 tribos de Israel. Isto é o que lhes falou seu pai quando abençoou cada um segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhe ordenou, dizendo: Eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Heteu. Jacó deu uma bênção ao filho mais novo, nascido depois do filho mais amado, que era José. Benjamim, cuja mãe, Raquel, faleceu no parto. Judá e irmãos tiveram que proteger o lobo em que seus descendentes mais tarde se tornaram. Esse tipo de animal é cruel e em seus ataques e pela manhã devora a presa. Após uma batalha, o exército de Benjamim é descrito repartindo despojo obtido com a vitória. Obtido com a vitória. Versículo 29. Depois lhe ordenou, dizendo: Eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Heteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteira a Manre, na terra de Canaã, a qual comprou de Efron, com aquele campo em posse de sepultura. E ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, e ali sepultaram Isaque, sua mulher, e ali sepultei Lia, o campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés da cama, expirou e foi reunido o povo.
Isto eu falou seu pai quando o abençoou. Os filhos de Jacó são identificados aqui como 12 tribos de Israel. Também disse que Jacó, cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Achei interessante que quando ele disse, eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais. Ele já está adivinhando que partir, né? Iria falecer. Sepultai-me com meus pais. Já iria falecer. Essa expressão enfatiza a solidariedade familiar com Abraão e Isaac. Seu corpo deveria ser colocado na caverna que ficava de Efron, o Eteu. Jacó, então, identificou o lugar como a caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Mamre. Abraão comprara o campo e a caverna dos filhos de Et após a morte de Sara, e a caverna tornando um lugar de sepultamento. O próprio Abraão foi ali sepultado com Sara, e depois Isaac, Rebeca, muitos anos depois. E tudo isso era importante para Jacó porque Deus havia prometido uma herança permanente para os descendentes de Abraão. Era na terra de Canaã. Finalizamos o nosso texto, né? Com Jacó e seus filhos, as bênçãos. Perguntas, dúvidas, esclarecimentos? Lica. Seu Claudomiro, não tenho dúvida, eu só tenho uma curiosidade. E aí, Diná, o que aconteceu com a Diná, a filha dele? Porque, na Porque não é verdade, citada. sim, ele não fala muito a respeito dela, né? Uhum. Ele só cita aquela parte lá em que os irmãos vingaram o que havia acontecido com ela, mas o texto assim Aí em depois... si não fala. E lembrando, né, Lica, pelo período patriarcal, né, eles davam um enfoque maior na relação dos homens, né? Dos homens, né? Uhum. E aí por isso que ele vai transmitindo as bênçãos, essas declarações. Um ponto que me chamou a atenção aqui, lá Sim. quando ele fala de Judá, né, no versículo 8, que ele diz assim, Judá, teus irmãos te louvarão, né? Uhum. Versículo 8, vistes teus inimigos, e os filhos de teu pai se inclinarão a ti, né? Sim. Parecido com aquela expressão usada por José quando vai exprimir do sol, da lua, dos fachos de feixes, né? De trigo Sim. se levantando para José. Aí aqui a gente pode ver uma referência a Davi lá no futuro, mas eu diria ainda mais em relação a Jesus, né? Trabalhando essa questão de louvor, sobre inclinação, sobre a questão lá que ele diz, os filhos de teu pai se inclinarão a ti, ele transmitindo, talvez nem no entendimento de Jacó, mas a gente olhando, né, vendo de onde Jesus veio, como fala lá em Apocalipse, né? O leão da tribo de Judá, ou seja, é Jesus, né? E aí me fez lembrar, na mesma continuação, quando ele diz assim, Judá é leãozinho da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão. Como leoa. Quem o despertar? Né? Quem vai despertar? E tem até a passagem lá de Apocalipse 5, né? Que fala quem vai abrir o livro, né? E aí ele fala lá que é o leão da tribo de Judá, ou seja, mostrando a autoridade, o poder de Jesus, né? Dentro da família, né? Do patriarca Judá. Sim. Giovanni. É interessante esse estudo das bênçãos, e quem gosta de história do Davi, aí de repente tu consegue fazer um estudo, pegar cada bênção e depois mostrar na Bíblia ela se consumando, né? Bênção e também agouro, no caso, se consumando. É interessante isso. E eu apontei aqui, para conhecimento meu, desses, quem foram enterrados no campo de Macpela,
Abraão, eu botei aqui Gênesis 25, versículo 9. Sara, Gênesis 23, versículo 19. Isaac, Gênesis 35, versículo 29. Rebeca não fala, só fala aqui. Lá no 35:8 fala da Débora, a serva dela, mas não é explícito que Rebeca foi enterrada lá, mas aqui fala que foi enterrada, então está configurado. Jacó vai ser enterrado no 50:13 e Lia foi enterrado no Gênesis 49:31. Só uma curiosidade. Uhum, sim. Esse texto do capítulo 49, né, onde o Jacó vai abençoando cada um dos seus filhos, né, e dizendo uma profecia, né, para cada um deles, né. Então, se a gente for explorar cada um desses pontos aí, é muita coisa, né? Porque aí é a história de cada um, né? A evolução de cada um, né? Tem muitos personagens que a gente vai ver já no livro de Juízes, no livro de Êxodos, que eles vão se originando dessas tribos, né? Sansão, da tribo de Dan, vão várias tribos, né? Então, aí vai saindo várias histórias, né, da palavra. Mas eu queria só frisar aqui, eu falei sobre o Rubem, né? Agora eu vou falar sobre o Judá, como bem o irmão Sandro colocou aí. Judá, nessa reta final do livro de Gênesis, né? Das histórias de muitos dos personagens que marcaram, né? E trouxeram muitos exemplos para a gente vê aí um ponto importante da bênção de Judá. Podem ver que são mais de um versículo falando de Judá, né? E a riqueza de informações a respeito dele, mostrando que ele a partir da tribo dele, teria uma importância muito grande para a história de Israel, né? E para a história da humanidade, porque é daí que vai vir a Jesus, né? Daí que vem a Jesus. E a gente pode observar em vários pontos, quando ele fala bem assim, por exemplo, no versículo 10, o cedro não se arredará de Judá, mostrando que a realeza, né, a realeza viria da tribo de Judá, e isso realmente se concretizou, né? E se tornou uma tribo tão importante, a tribo de Judá se tornou tão importante que até hoje muitos dos israelitas, né, são chamados de judeus, como se todo mundo tivesse origem em Judá, da tribo de Judá. Então, foi uma tribo muito marcante, veio Jesus através dessa tribo, e a gente observa a importância dessa tribo pela bênção que Jacó está dando aqui, já no final do livro de Gênesis, pela bênção dada por Jacó. Lembrando que Judá nem é primogênito, Judá é o quarto filho, né? Ele é filho de Lia com Jacó. E nem é o filho da Raquel, que era a mulher com que ele mais amava, né? E sim de Lia, a esposa de Jacó, e era o quarto filho, né? E durante toda a história de Judá, a gente não vai observando que haveria essa projeção, essa bênção, né? A gente não observava, mas aí no final, já aqui no versículo 49, né, Jacó já profetizando e falando a respeito de Judá, né, abençoando a sua vida, e aí se a gente não tiver muito cuidado, a gente dá a impressão até de que ele já está colocando ele como um primogênito aqui pelo volume, né, das bênçãos. Não estou querendo dizer aqui que não aconteceu nada com a tribo dos filhos de José, né? Manassés e Efraim, porque Efraim se tornou uma tribo grande. No reino do norte de Israel, era a maior tribo de Israel, era a tribo de Efraim. Mas a que teve papel fundamental e foi da onde veio Jesus, foi a da tribo de Judá. O Paulo tinha levantado a mão, Paulo César, queria falar, mano? O irmão Davi estava comentando de Judá, né?
Eu estava dando uma olhada aqui no versículo 44. Judá ele foi muito importante naquele momento onde José deixa o copo lá para que Benjamim não pudesse até ser pego, né? E a gente vê Judá se colocando no lugar, se arrependendo, e ele querendo, ele diz assim, né, que deixe que eu fique no lugar para que não aconteça nada com meu pai, porque ele faz essa promessa para o pai dele que ia voltar com o irmão mais jovem, né, Benjamim. Então a gente vê aqui Judá realmente ele tendo uma grande importância nesse momento. Inclusive no 45 é o momento em que José ele começa, ele pega e diz, né, quem ele realmente era, né? Então assim a gente vê também Judá sendo uma grande o irmão onde ele tomou essa responsabilidade, ele se deu no lugar, né, para poder se doar ali, falou assim, não, deixa que eu vou ficar aqui, né, meu senhor, deixa que meu filho mais jovem vá e eu fique no lugar dele aqui para poder... Então, eu vejo uma grande importância nesse... Olhando aqui, eu estava observando aqui atrás, né? Assim como o Judá, ele se comportou dessa forma, também teve uma ação do Rúben, né, no sentido também de proteger o seu irmão. E aí, como bem colocou o Claudemiro lá no início, né, quando ele não tinha um juízo, né, era muito jovem, né, Judá estava querendo vender o irmão dele, né? Então, a gente observa o quanto eles melhoraram como pessoas, não só Judá, mas todos os irmãos, né? Porque o arrependimento ali foi de todos, né? Então, houve uma evolução, um amadurecimento, um arrependimento, né? Então, eles foram melhorando como pessoas, né? Isso para orgulho de Jacó, né? Vendo que seus filhos melhoraram, né? Ok. Mais alguém? Algum comentário? Pode falar, Giovanni. Outra coisa que eu acho bem interessante na história de Jesus é a parte da genealogia dele, né? Começou lá com a relação de Judá com Tamar, uma relação ilícita, aí nasce os filhos e vem vindo, depois entra a prostituta Raabe, mas lá na frente vai entrar. Então não é não são, Deus não escolheu pessoas do sangue azul no caso, são pessoas tortas que se endireitaram e vieram até Jesus, né? Então toda pessoa hoje em dia ela tem condições de se endireitar. É vista por Deus. Deus não escolhe pessoas, né? Não faz distinção. Lembrando que Jesus era carpinteiro, né, Giovanni? Aí pegaram assim um tipo de madeira travosa, ele passava a plana, é o que ele faz na nossa vida, né? Assim, sempre quando essa situação de que o homem vem todo torto, Jesus pega a plana, né? Quando o homem busca obedecer a palavra, ele vai trabalhar, né? Para que justamente ele esteja de acordo com a vontade dele. É um ponto importante. Isso mostra que para a gente, para nós, assim, às vezes alguma pessoa pode pensar, não, mas eu como discípulo não sou um discípulo assim tão dedicado, tão fiel, né? Não tem oportunidade para mim? Tem oportunidade para todos, desde que a gente reconheça, de fato, a nossa necessidade e busque em Cristo ser pessoas melhores. Não no sentido físico, mas buscando, através da obediência espiritual, transformar a nossa realidade física, né? Para que justamente a gente esteja adequado àquilo que Deus espera de nós, né? É uma lição importante disso. Homens que fizeram o que fizeram, como tu colocou, né? Pegou lá aquela situação de Judá com Tamar, depois a própria Raabe, lá dentro do contexto também pela fé, não eram pessoas que disseram, não, a gente vai escolher aqui a nata para ser a descendência de Jesus, para que Jesus venha à Terra. Não. Jesus justamente mostrou... Rapidinho, irmão Aníbal. Jesus mostrou que o ponto não é o homem, né? O ponto é o plano de Deus que é perfeito. Nós precisamos nos adequar a esse plano para que justamente a vontade de Deus se cumpra. Passar aqui para o seu Aníbal, depois para a Geisa. Diga, irmão Aníbal. Jesus, o texto não faz acepção das pessoas. O certo é que as pessoas podiam ser tortas como fosse, mas, como você acabou de dizer, né, eles seriam moldados para o bem, né? É isso, né? Isso mesmo, irmão Aníbal, isso mesmo. Geisa? Eu aplico para a minha vida também, irmão, a bênção de Judá, que fala aqui, né?
na parte B do versículo 10, né? E a ele obedecerão os povos. Agora veja lá em Gênesis, foi mencionado, né? Profetizado sobre Jesus aqui. Quantos anos demorou para se cumprir isso, né? E o imediatismo, que a gente aprenda, o imediatismo não tem nada a ver com Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E que a gente não venha a esmurecer, que a gente sempre venha pegar esses exemplos na Bíblia e não achar que tarda, nem falha nenhuma promessa de Deus em nossas vidas, que a gente venha sempre perseverar na palavra, perseverar Isso. naquilo que o Senhor fala, que Ele cumpre. Amém. Amém. Hein, Geisa? Me fez lembrar, Geisa, a profecia pegando o contexto de Gênesis, falar que nem o N, né? Pegar o contexto de Gênesis. Lembra lá quando Deus fez a promessa para Abraão? Ele tinha 75 anos, né? Levou 25 anos para ele cumprir a promessa. Então, como você colocou, às vezes o homem, ele, por natureza, ele quer ser imediatista, quer tudo para ontem, né? E aí a gente pode ver que é tudo dentro do plano de Deus. O que resta para a gente é obedecer, é ser confiante, é se manter firme e ver que, ó, para que eu e você hoje possamos estar nessa condição e para que a gente leve a palavra para outras pessoas, Deus ele trabalhou parte por parte, como a gente tem visto, né? Desde a criação do mundo, aí até agora na vida de Jacó, e vai ver no livro de Êxodo, Deus trabalhando etapa por etapa, ele nunca pula, ele vai sempre de acordo com o plano, né? E nada fugiu do controle, que a gente também sempre tenha isso em mente. Aí eu penso até nas eleições hoje, que a gente sempre acha que está tudo fora de controle, que foi isso, que foi aquilo, mas eu sigo crendo que Deus tem o controle de todas as coisas. Certeza. Amém. Tô contigo, Geisa. Mas alguém pode falar, Davi. Ela observa que o irmão Giovanni colocou aqui sobre uma parte, né? Não quer dizer que você todo errado, né, vai a responsabilidade, né? Uma situação aí, mostrou aí o exemplo aí do Judá, mesmo errando a maturidade, né? Ele deixou Deus transformar a vida dele, ele se permitiu isso. Pode palavras que ele usou para ajudar Benjamim. Aí a gente observa a maturidade, o crescimento dele. Então, o que eu quero colocar aqui é que muitos dos nossos erros é para a gente amadurecer e ir melhorando. É Deus que está nos moldando. Ele sabe que nós não somos perfeitos. Não eram, mas Deus fez cumprir a sua vontade, o seu propósito na vida deles. Mentira isso. Porque se provavelmente outro irmão, né, de Judá tivesse antes de Deus, né, provavelmente poderia ter sido escolhido. Mas se Judá, se caiu essa graça sobre Judá, é porque ele mostrou na vida dele, mesmo com todos os erros dele, que ele havia melhorado, né, as suas atitudes de Deus. Aí nisso a gente pode ver, por exemplo, lá as duas tribos, né, que restaram lá no cativeiro babilônico, que voltaram para a terra. Então Deus, ele está mais do que a gente, ele está olhando lá na frente, né? Está olhando anos na frente, olhando lá para Jesus. A gente está aqui em Gênesis, ele está falando já lá no primeiro tempo, porque a visão, como a Geisa bem colocou, né? Deus, ele tem o controle de tudo. A gente está vivendo 2000 e Deus está olhando lá na frente. Então, isso é uma lição para a gente, para, de fato, continuar confiando nele. Abraão, né? Isaac confiou, Jacó confiou, José confiou, e é uma lição para nós, né? Que a gente continue confiando. Mais alguém, antes de a gente finalizar? Claudemiro? Hein, Sandra? 2000 anos antes e 2000 anos depois, é isso? Isso é verdade, irmão Aníbal. Se mais alguém tiver alguma pergunta ou comentário,
Pode, levante a mão, aí fica à vontade. Tem alguma consideração, Claudemir, antes de encerrar? Não, já finalizei. Passar a palavra, então. Oração final, irmão. Oremos, irmãos. Senhor nosso Pai, obrigado ao Pai pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui reunidos em Tua presença, aprendendo a Tua palavra, aprendendo a Tua vontade para as nossas vidas, ouvindo as histórias, né, que o Senhor tem, como o Senhor tem transformado vidas, né, e a gente pede e clama a Ti, Senhor, a Tua sabedoria, o Teu poder em nossas vidas, para que a gente seja moldado de acordo com a Tua vontade, para que Seu propósito se cumpra em nossas vidas, possamos cada dia buscar Te servir, buscar melhorarmos como pessoas, como servos fiéis a Ti, e propagar a Tua palavra dentro do Teu ensinamento, dentro daquilo que é ensinado nas Tuas Escrituras, Senhor. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis à Tua palavra. Nos ajude, Senhor, e amor aos nossos irmãos e aos nossos, sabendo que através do Senhor que vidas serão transformadas. Obrigado, Senhor, pela oportunidade sempre de estarmos procurando sempre aprender de Ti aquilo que é ter benefícios para nossas vidas. Senhor, abençoe a nossa semana. Sei que tem muitos irmãos passando por dificuldade, seja de saúde, seja de trabalho, que o Senhor proteja e conduza a vida de cada um deles, Senhor. Nos dê uma semana de muita força, muita saúde e proteção. Que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, eu tenho um recado do irmão Enio. Ele tem estudo às 7h30 de Hebreus, terça-feira às 7 de Hebreus, de Tito, e depois quinta-feira às 20 de Lucas. Ele vai ficar segunda, terça e quarta em Fortaleza, dando ensinos lá, e quinta-feira ele vier. Amanhã ele vai me dizer se vai poder dar os estudos de segunda ou terça-noite. Eu falei para ele ficar tranquilo, que nós temos a reunião de orações com Josué, caso ele não possa dar o estudo, nós temos aonde nos alimentarmos. Nós temos terça-feira com os irmãos lá de Juiz de também para ele ficar tranquilo. E quinta-feira nós temos o irmão Alessandro também para ele ficar tranquilo, caso não possa também dar o estudo de quinta-feira de Lucas. Fiquem tranquilos, tá? Eu vou publicar direitinho na LT as novidades aí. Amém. Quinta-feira estamos na área aí. Qualquer coisa. Amém. Valeu, irmão. Paulo. Boa noite. Boa noite a todos. Boa Boa noite, noite a todos. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo Obrigada, estudo, Paulo. Claudemiro. Boa noite, Deus abençoe a todos. Claudemiro, Claudemiro, obrigado. Deus te Domingo na área, abençoe. irmão. Boa noite, Boa noite, seu Boa noite, Sabina. Saudade de você aí, Lino. Tá passeando, Boa Lino. noite. O Lino deve estar viajando, pelo jeito. Tá Está em casa, né? passeando, rapaz. Boa noite, Giovanni. Boa noite. Boa noite, dona Jovina.